Fala pessoal, bora para mais um giro no diário. Se você tem gostado aí desses vídeos que eu tenho feito toda segunda-feira à noite, deixa seu like já de imediato. Vamos lá, sem mais delongas, bora pro vídeo. Então, Ibov aqui, o último dia que a gente avaliou aqui foi o fechamento do dia 29 de maio, hoje dia 5 de junho. Então a gente tinha visto aqui um topinho duplo, bem perto da linha de canal que a gente tinha desenhado. Teve uma correção mais profunda, corrigiu até cerca aqui de mais ou menos 50% aqui do canal, né? Não chegou a ser 50% da correção toda aqui da pernada, mas aparentemente cerca de 50% da correção de Fibo, da correção do canal, e voltou aqui para a região de topo. Índice ganhando bastante força, talvez até querendo aí romper a linha do canal aqui para cima, hoje deixando um inside bar, né? Um candle que não passou os limites do dia anterior, pelo menos não aqui olhando o Ibov, tá? A gente tem um topinho mais ali acima, que seria um possível alvo dessa movimentação. Vamos olhar aqui as ações que estão deixando destaque, ou ações que a gente viu destaque em outras semanas também para a gente fazer o acompanhamento. Aqui a gente estava avaliando, né? Elet acabou fazendo uma correção um pouco mais profunda, tentou romper esse topo anterior aqui e não conseguiu. Já foi um movimento aqui que daria para ter protegido, saído, mas está vindo, tá vindo tentar romper o topo aqui novamente, deixando o candle agora com sombra inferior, ou seja, ainda tem um pouco de proteção aqui, né? O pessoal tenta vender, tenta comprar nessa região para romper o topo. A gente ainda tem regiões de alvos lá para a região do 42. E assim que confirmar um rompimento aqui desse topo, pode valer a pena o risco retorno aqui de operação nesse ativo. Lojas Renner, ela está trabalhando aqui numa espécie de canal mais estreito. A gente tem aqui desenhado o H1 desde lá de baixo, do rompimento dessa linha de baixo, e aí virou um canal mais de alta, com algumas correções em formato de bandeira, como essa e essa. Entradas aqui, tanto de H1 aqui, outro H1 aqui. Nesse caso, deixou até um gap, se você tentar entrar na violação aqui do topo, talvez não teria conseguido, né? Mas aqui deixou um novo ponto de entrada no novo H1 após pequena bandeirinha, e assim esse ativo vai andando no zigue-zague aí do mercado, buscando aqui a região de topo nos R$ 22 aproximadamente. Lojas Renner, bem interessante, pode estar fazendo mais uma nova bandeirinha para continuar subindo, e assim vai. Sem mais delongas, CSAN, famosa COSAN, rompeu a lateralização que a gente havia desenhado, rompeu no candle forte, bem forte aqui, não deixou tanto gatilho de entrada aqui para a gente, mas pode ser que uma próxima bandeirinha deixe um sinal mais interessante para a gente operar, porque aqui, se eu for avaliar, qualquer stop que eu colocaria aqui, independente da posição de entrada, seria aqui embaixo. Qualquer stop, posso até colocar essa linha aqui de vermelho. Qualquer stop aqui seria nessa região bem mais embaixo aqui, estaria entrando com stop bem elevado ali, acima de 11%, até que ela tem um espaço bem significativo para poder subir, né, desde a linha aqui que eu consigo traçar de uma linha de tendência aqui de baixo, ela pode estar rompendo, mas talvez entrar numa correção aqui de preço e nova retomada de tendência pode ser até mais interessante para melhorar um pouquinho aqui esse risco que está bem elevado aqui, a gente pode ficar travado no ativo muito tempo. Fleury, a gente tinha desenhado aqui, deixa eu só lembrar o dia do último vídeo, foi 29, então 29 ele já tinha rompido aqui, né? Tinha falado aqui da possibilidade dele voltar, mas ele rompeu, podia fazer um pullback, e aí sim ele dá continuidade. O pullback foi deixado aqui, ó, essas linhas estão fora de posição, porque o estudo foi feito antes do gráfico deixar o movimento. Então, a ideia era buscar continuidade no impulso, correção e entrada. E aí, possível entrada aqui, uma boa entrada, teria se dado aqui, até mesmo no dia de hoje, na perda dessa
desse candle 105 aqui, também bem interessante. Lembrando, pessoal, que minha intenção aqui não é passar nenhuma call para ninguém, passar ali exatamente gatilhos e alvos e stops, a ideia não é essa. A minha ideia aqui com esses vídeos é trazer um pouco do racional para vocês poderem, para poder auxiliar vocês aí na tomada de decisão. Então, a intenção aqui é educacional mesmo, mostrar aqui o que eu faria em alguns ativos, o que eu estou enxergando em alguns ativos e tentar auxiliar vocês da melhor maneira. Então, aqui seria um ponto interessante. Um ponto interessante também de alvo seria aqui no início da movimentação mais forte. O mercado pode estar buscando aqui como um primeiro alvo, e o alvo principal cá embaixo, na região de suporte. Esse preço pode estar querendo voltar para o suporte. Tá? Pague menos, a gente estava olhando ela aqui também, que rompeu a linha de canal. Ela está deixando micro bandeirinhas, ó. Micro bandeirinha aqui, uma pequena correção aqui, um pequeno pullback nesse candle 102. Lembrando que a definição que eu uso de pullback clássico, né, precisa apenas da mínima ser menor do que o anterior, tá? Então aqui deixou um micro pullbackzinho, aqui está deixando mais um pullback, e aí o ativo vai trabalhando, talvez aqui num canal estreito também, buscando aqui uma reversão para ir até a 4,50 aproximadamente. Ativo bem interessante aqui, poderia ter deixado aqui, ó, H1, H2, novo H1, pode já estar deixando aí o novo H1. Lembrando que essa semana é uma semana um pouquinho mais curta, porque a gente tem feriado aí na quinta-feira, tá, pessoal? BBAS é um ativo que chama bastante atenção também, porque tem a possibilidade de estar trabalhando nesse canalzinho aqui e tá na parte inferior, na linha de tendência. Então é um ativo interessante que pode estar buscando a linha oposta aqui. Também é importante a gente desenhar esse canal aqui e ver quando ele está próximo da linha, procurar pontos de compra. Quando ele está próximo da linha oposta, buscar realização de alvo. Então é um ativo também bem interessante aí para tá operando, ok? Itaú. Itaú está um pouquinho mais lateralizado aqui, rompeu uma lateralização maior, mas encontra um pouquinho de dificuldade de ir para cima. A gente tinha desenhado possível fundo duplo, lembrando que foi dia 29 o último vídeo, então a gente já tinha essa linha aqui, deixou um fundinho duplo, com esse candle mais forte de baixo, um inside bar retomada de alta, aqui deixando um ponto de entrada de fundo duplo também. E anteriormente, acho que até tinha deixado aqui um ponto que estava interessante para entrada, mas aqui talvez teria a entrada mais antecipada teria estopado aqui nesse fundo, não é mesmo? E agora a gente pode estar esperando aí um movimento mais comprador também para Itaú, tá? Outro ativo bem interessante aí para alta. Açaí é o ativo que a gente está monitorando ali para esperar ainda uma movimentação interessante, porque ele está numa região de suporte, está deixando algumas tentativas de ir para cima, agora deixou quase que um teste aqui de fundo, pode até chamar esse fundo aqui de fundo duplo, junto com esse, apesar da mínima ter sido um pouco mais alta, a gente chama de fundo duplo com mínima maior, tá? Não impede aqui de ser um pequeno fundo duplo, mas o ideal seria talvez romper com um pouco mais de força essa região superior aqui do gráfico, tá? Mas a gente vai continuar monitorando ela por estar um ativo bem interessante para reverter. Ter deixou aqui também uma bandeira e rompeu, deixando aqui um H1. O rompimento aqui do H1 não foi tão forte, mas aí o mercado já deu continuidade. A gente tem ali regiões de alvos longos para ser projetado para esse ativo, bem longos, inclusive, potencializando ali uma alta até de mais de 100%. E pontos de stop aqui na região, né, de fundos anteriores, seja esse que foi rompido aqui já é uma mínima majoritária, porque já confirmou o rompimento do topo,
Então já é um bom ponto ali se proteger a operação. Esse aqui eu devo ter desenhado, já não lembro exatamente aqui o motivo de ter desenhado, mas provavelmente eu falei que qualquer entrada aqui, o stop inicial tinha que ser nesse fundo, até romper o topo, para você poder passar o stop para um ponto aqui um pouquinho mais curto e ir conduzindo essa operação. Beleza? Temos mais aqui 4 ativos para olhar. LJQQ, que eu tinha traçado aqui que podia deixar uma bandeirinha e dar possível entrada. Ele acabou rompendo já no pregão seguinte. Depois deixou uma nova possível ponto de entrada aqui. E o ativo está andando aí numa tendência bem interessante. Também um potencial de alta bem interessante para a reversão desse ativo, depois de ter deixado essa espécie de triângulo ascendente aqui. Uma figura bem interessante para poder reverter um rompimento muito forte. Então esse ativo aqui pode pegar uma tendência bem interessante, né? Continuar nessa tendência, né? Ele já pegou a tendência. Então, ativo que está interessante é LJQQ, ok? Aqui não tem fundos tão relevantes para a gente colocar stops tão curtos, né? Stop inicial, antes de você começar a proteger, ainda talvez aqui estaria cá embaixo, no candle 98, ou mesmo no forte rompimento aqui no 99, tá? Essa mínima do 103 aqui, talvez seja uma mínima um pouco fraca, e qualquer bandeirinha que o mercado deixa aqui pode acabar te tirando da operação com um pequeno prejuízo, tá? Eu gosto às vezes de usar um stop um pouquinho mais longo para buscar alvos bem longos também, tá? Vale não é um contexto tanto para trade, ao meu ver, mas foi um ativo que estavam me perguntando se achava que era hora de comprar ou não. Eu acabei falando um pouco da análise dele dentro da sala do Projeto 10%, e aqui no YouTube eu acho que eu acabei não analisando ainda, não tenho certeza. Mas quando estava nessa pequena congestão aqui, com essa linha aqui em cima e essa aqui embaixo, eu tinha mencionado que eu já achava um bom ponto de compra por ele estar chegando próximo de um suporte. E aí, se chegar mais aqui no suporte, daria até para comprar mais um pouco, comprar ainda mais barato, para pegar aí uma possível alta dela bem interessante, mas é uma posição mesmo para longo prazo, para segurar ali e talvez até mesmo ganhar uns dividendos aqui, que quando a ação for pagar dividendos maiores, acabar valendo bem a pena, e a ação vai acabar subindo e assim vai. E você fica com dividend on cost bem baixo com essa região aqui que ela está agora. Essa é a minha expectativa aqui. Não seria muito para trade. Para trade, esperaria um pouco mais, talvez romper com um pouco mais de força para cima, não ficar deixando gap com pregão em baixa, né? Ela deixa o gap de alta, mas aí o pregão acaba caindo. Isso aqui ainda não está tão interessante assim para pensando em trade, né? Para eu ter um ponto de entrada, um ponto de stop, um alvo, ver o risco retorno se vale a pena. Para isso aqui eu ainda não vejo, mas é um ponto de atenção. Talvez pegar um trade de reversão aqui para alta de Vale 3. Petrobras também tinha deixado aqui um retângulo, rompeu um candle bem interessante aqui no 104, seria um ponto de entrada bem interessante aqui nessa violação, com proteção aqui embaixo, ou aqui uma proteção um pouco mais curta. Eu sempre acho que a proteção maior costuma ser um pouco melhor, se for coerente com o nosso alvo, tá? No caso de Petrobras, a gente tem um alvo mais projetado ela para aqui, e aparentemente aqui ela teria sim um ponto aqui de risco retorno interessante. Agora, se você não está dentro aqui da operação, talvez seja um pouquinho atrasado, aí você espera um pouco uma correção e tudo mais, para poder entrar no ativo, mas quem tomou risco adiantado nela, aqui pode ter se dado bem. Brasil Foods também tinha deixado um padrão aqui interessante para reversão, e deixou uma bandeira não tão fácil de visualizar aqui, deixou aqui duas pernadas para baixo aqui de correção, essa pernada, um pequeno pullback, uma segunda pernada que não teve um movimento tão forte, então a gente poderia até considerar aqui um micro fundinho duplo, e aí foi lá para cima de novo. Então, a característica que esse ativo está deixando, Brasil Foods, é uma característica aqui que ele realmente reverteu essa tendência anterior de baixa e está deixando bons impulsos aqui, aqui
e um novo agora, com as correções bem saudáveis e coerente aqui com uma tendência de alta. Uma nova bandeirinha aqui, se ela deixa até mesmo um topinho duplo aqui, faz uma nova bandeirinha, pode deixar um bom gatilho de entrada. Stop inicial provavelmente vai ficar aqui nessa região do candle 101, e aí você trabalha com a projeção para cima, talvez inicialmente projetando essa pernada aqui, e stop aqui pela reversão, talvez nessa, stop não, perdão, alvos, aqui talvez nessa região aqui, onde ele engatou uma tendência mais forte de baixa, mas a gente, se o ativo for voltar para as máximas dele aqui, a gente tem pontos bem maiores. Aqui é porque eu estou vendo realmente um vazio gráfico maior. A partir do momento que ele romper esse topo aqui, eu vejo um vazio gráfico aqui nessa região, o ativo pode pegar um vácuo aqui para subir com mais força. Depois disso, eu vejo um pouco mais lateralizado aqui, onde pode segurar um pouquinho mais o preço, tá? Então, pessoal, esses foram os ativos de hoje. Espero que tenham gostado da análise. Semaninha mais curta aí, semana que o pessoal tem que tomar bastante cuidado. Se vocês gostaram da análise aí, deixa o like, se inscreva no canal e segunda-feira que vem tô de volta. Valeu!